Hoje viemos falar sobre as relações humanas porque elas são a nossa grande questão. É através delas que Deus fala conosco, que a vida nos traz os conteúdos mais importantes. É nelas que o passado volta para a gente na forma de mágoas, culpas, medos, preconceitos que precisam ser trabalhados, diluídos e transformados. E é através delas também que nós nos fortalecemos em nossos potenciais para os desafios futuros. São as expiações, esse tratamento do passado, e as provas, as experiências que nos capacitam, nos habilitam aos desafios futuros. Então, seres humanos, relações humanas, nada mais desafiador, nada mais rico, nada mais importante para as nossas vidas, sem desfazer as relações com os vegetais, com os animais, com toda a criação. Todos eles parte das nossas relações, porque na relação Pai Nosso há um só ser especial, que é Deus, e toda a criação se iguala numa mesma irmandade, numa mesma fraternidade. Então, esse o grande desafio que a gente veio conversar hoje, com os amigos, chegando Antônio Henrique, Margarete Machado, muito boa tarde Margarete, Tati Alves. Tati está falando do áudio baixo. Se outras pessoas estiverem ouvindo o áudio baixo também, por favor, apontem para que a gente possa, não sei, tomar alguma providência, se for o caso, falar mais alto do nosso lado. Vocês estão ouvindo bem? Apontem aí para mim, por favor, tá bom? Enquanto isso, nós vamos nos harmonizando, pegando a questão do áudio baixo, que em Jesus tem todo um simbolismo diferente, né? Eles terão ouvidos, mas não ouvirão. Vamos então facilitar que os nossos ouvidos ouçam o que precisa ser ouvido, né? Fisicamente também, vocês me dão esse retorno, e espiritualmente adquiramos olhos de ver e ouvidos de ouvir, vibrando numa elevação maior, elevando os nossos pensamentos através da oração, dizendo como Jesus ensinou, louvando como Jesus ensinou, a posição central de Deus perante toda a criação, reconhecendo em Deus esse Pai, perante o qual anjos, homens, animais, vegetais, minerais, somos todos filhos, todos irmãos. Dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, na terra, em outras terras, em outras galáxias, Pai nosso que estás por toda parte, santificado seja o teu nome. O nome de Deus não é Alá, não é Jeová, o nome de Deus é amor. Que seja santificado o nome de Deus, o nome do amor. Venha a nós esse reino, esse mandamento de amor trazido por Jesus, seja o norte das nossas vidas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em toda parte, na nossa vida social e no nosso mundo interior. O pão nosso de cada dia, não só o pão da carne, nos seja dada a subsistência, mas também o pão espiritual da esperança, o pão espiritual da fé, essa certeza de que tudo se encaixa perfeitamente, com bondade, com justiça.
Perdoa, Pai, os nossos erros, os nossos acúmulos, as nossas dificuldades. Da mesma forma que nós compreendemos e perdoamos as desarmonias, as dificuldades dos outros para conosco. Não nos deixes, Pai, cair na velha tentação do ego, do homem velho, do interesse, da violência, da imposição. Mas livra-nos de todo o mal que provém desse egoísmo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, essa elevação que ela nos banhe sempre. Se vocês quiserem uma sugestão, deixe um copo d'água, uma garrafa d'água do lado, porque aproveita-se esse momento que não é só de uma pessoa falando para outras e depois ouvindo as outras, mas de um grande diálogo interdimensional, onde os nossos instrutores passam mensagens e que a gente tenta reproduzir, e que mesmo que a gente não consegue reproduzir, é sugerido, é decodificado pelos instrutores individuais, nossos espíritos protetores, aí na casa, na mente e no coração de cada um. Que nós nos integremos essa corrente de luz para esse assunto de hoje, as relações humanas. Muito importante que a gente veja, que a gente aproveite essa parada na semana e dê uma nova olhada de como estão as relações humanas. O que tem regido as relações humanas nesses nossos tempos. Infelizmente, nós tivemos necessidade de algo que nos colocasse um objetivo comum. Porque nós temos na Terra um objetivo comum. Todos nós, todos os encarnados, viemos aqui para aprender a amar. E esse objetivo de amar, revelado por Jesus no maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Esse grande mandamento não só nos une a todos porque nos dá esse objetivo comum, mas também nos une a todos porque esse objetivo comum é o amor, no caminho para o qual nós temos a tarefa da compaixão, da solidariedade, da caridade, da fraternidade. Ou seja, temos não apenas um objetivo comum, mas esse objetivo comum é justamente a reunião, a integração entre nós mesmos. Então, é esse o pano de fundo fundamental, mas é evidente que mesmo com esse objetivo maior, nós não nos temos integrado. Nós temos fragmentado, nós temos nos identificado com o que nos separa. Tão grande é a ilusão do homem, do ser humano, que ele pensa ser branco ou negro, que ele pensa ser homem ou mulher, que ele pensa ser brasileiro ou estrangeiro. Nós não pensamos isso? Nós pensamos ser assistentes sociais, ser engenheiros, ser pedreiros, ser faxineiros. Nós pensamos, nós nos identificamos com isso. E isso é um problema sério. Sabe por quê? Porque a identificação dá poderes, se agarra em muletas que não sustentam o nosso corpo. O que acontece com quem se apoia numa muleta que não sustenta o nosso peso? Está condenado a quedas grandes, quedas importantes, que nos machucam muito. Nós estamos muito machucados agora
E não é por outro motivo. É porque nós temos nos apoiado em muletas que não nos sustentam. E esse é o grande aporte, o grande ensinamento, de qualquer corrente, de qualquer doutrina espiritual. Pensem comigo, como seria maravilhoso se caísse a nossa ficha. Nós não somos homens, nós não somos mulheres, nós não somos brancos, nós não somos negros. Assim como seria tolice as pessoas se identificarem pela cor de uma roupa. Isso acontece no esporte, né? As pessoas se identificam com a cor de um time e por causa disso se quebram, se odeiam, se matam. Nada contra o esporte, que a gente goste do esporte, mas se identificar com o esporte, fazer disso motivo a nossa razão de viver, é um grande equívoco. Nada contra ser homem, mulher, branco, negro. Respeitamos muito a identidade das pessoas, a história das raças, das nacionalidades, das culturas. Mas a perspectiva espiritual vem falar para a gente: nós não somos negros, nós não somos brancos, nem homens, nem mulheres. E precisamos justamente respeitar as conquistas femininas, as conquistas dos negros, a igualdade de direitos, as riquezas das diferentes culturas, aprender o respeito aos ancestrais dos japoneses, a organização e a civilidade dos nórdicos e dos saxões, aprender a inteligência emocional dos latinos e dos africanos. Isso é muito respeitável e é maravilhoso que seja assim. Mas por trás disso, no fundo disso, há uma lição maior. Nós apenas estamos africanos, nórdicos, saxões, latinos, japoneses, chineses. Nós não somos. E isso abre uma porta completamente diferente. A maioria da humanidade vive e morre por isso. Não nos é ensinado que é um heroísmo morrer pelas fronteiras nacionais? Os filmes não falam que é um heroísmo morrer pelos interesses de classe, de raça, de nacionalidade? Isso de verdade é a nossa luta? Isso vale uma vida? Vale uma vida lutar pelo respeito ao ser humano, que tantas vezes foi desrespeitado como ser humano pela cor da pele, pelo sexo, pela classe social. Sim, vale a pena lutar pela dignidade do ser humano, mas nunca exclusivamente. Nunca de uma forma a excluir. A luta da mulher não pode excluir o homem, nem o gay. A luta do gay não pode excluir as opções heterossexuais. A luta pelo Brasil, de maneira nenhuma, pode menosprezar as outras culturas e nacionalidades. Ao contrário. Só respeitando o outro é que nós poderemos crescer. Na questão partidária, na questão política do Brasil, quando é que um lado vai poder dialogar com o outro se ambos os lados fazem questão de demonizar, de humilhar, de desprezar o outro? Não há diálogo no desprezo e na humilhação. E isso serve para absolutamente todas as relações. O ódio ao outro, a desresponsabilização pela
culpa que nós atribuímos aos outros tem sido a nossa desgraça. E essa desgraça tem nome. Essa desgraça que faz com que nós nos coloquemos no centro do mundo e tudo que desagrada aos nossos desejos são questões contrárias. Todos os que desagradam aos nossos desejos são nossos inimigos. Essa visão que nos coloca como fiel da balança, como centro do mundo, como marco referencial diante do qual as coisas e as pessoas e as situações prestam ou não prestam, isso chama-se egoísmo. Isso chama-se egoísmo. E esse egoísmo tem sido fonte da nossa desgraça. Reconheçamos isso, meus amigos. Estudemos esse tema. Esse é o tema das nossas vidas. Esse é o tema desse nosso estágio especialmente. Porque é o egoísmo que gera as provas e as expiações. É o egoísmo que gera a dor. E nós estamos na passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Precisamos estudar o egoísmo para nos despir das camisas, das falsas identidades que nos têm levado à luta de classes, às disputas, ao racismo, à opressão da mulher, à exclusão dos gays, à exclusão dos pobres, ao menosprezo de classes e religiões e grupos e partidos. Chega dessas ilusões, despamo-nos das camisas ilusórias que nos separam, não é? Esse é o fundamental, porque a fraternidade vai ser a base do mundo de regeneração para onde a Terra está migrando, para onde a Terra está se elevando. Nós só nos habilitaremos à regeneração e à fraternidade, que vai ser o seu pilar, se nós superarmos, estudarmos e superarmos o egoísmo. E para isso, estudar as relações e estudar a base das violências, da dominação, da exploração, da humilhação, que tem sido o lado sombrio das nossas relações, todo esse lado tendo por origem o egoísmo, é libertador, meus amigos. Libertador. Precisamos reconhecer nas relações o nosso ponto fundamental, reconhecer aonde elas estão errando, aonde elas estão se desequilibrando e aonde elas podem se transformar na nossa libertação. Não é? Esse apego a um eu externo, a um eu que não somos nós, porque o espírito não tem raça, o espírito não tem sexo. Esse eu aparente que parece ser o sexo, a classe social, a raça, o partido, a religião, etc, etc, time de futebol, esse eu é falso. Nós não somos isso. Nós não sabemos isso no fundo de nós. Evoluir de provas e expiações para a regeneração exige um desapegar-se. Nós precisamos tirar as nossas camisas. Não essa aqui, propriamente, que é da Fraternidade Sem Fronteiras, mas a camisa, toda a camisa que nos separar, ela é problema, ela é passado, ela é doença, ela é dor. Enquanto que há uma essência simbolizada aqui pelo despir-se, pelo desapegar-se da camisa, que vai nos abrir a uma nova relação,
essa mania triste de culpar, de responsabilizar o outro, de brigar por isso, precisa ser superada, porque aí está a nossa desgraça. O problema nos nossos conflitos não é o outro, não é você, mas é o egoísmo. A humanidade opõe o egoísmo ao altruísmo. Altruísmo vem de outro, a palavra outros tem como origem etimológica do significado o outro. O que é melhor, vocês acham? Cultuar a si mesmo ou cultuar o outro? Gerações e gerações, assim como nós temos desequilibradamente cultuado a nós mesmos, gerações e gerações de mulheres, de pobres, têm sido ensinados, negros, têm sido ensinados que eles precisam viver em função do outro. Esse altruísmo, esse culto, essa idolatria ao outro é tão ruim quanto a idolatria ao ego. Idolatrar, viver em função do outro, mulher boa é aquela que vive para os filhos e para o marido, os negros devem servir aos brancos. Esse culto ao outro é tão ruim quanto o culto a si mesmo e se encaixa. São duas doenças que se encaixam. Contra isso, revolucionando tanto o egoísmo quanto esse altruísmo desequilibrado, é que veio Jesus ensinar a amar o próximo como a si mesmo, colocando o eu e o outro no mesmo padrão dialogal. Mesmo padrão dialogal. Não há hierarquia entre nós e o outro, segundo Jesus. Nós devemos amar a nós mesmos e amar o outro. É claro que as fórmulas, as palavras vistas superficialmente não nos elevam. A letra mata, o espírito é que vivifica. E qual é o espírito do amar o próximo? Quando você ama o próximo, você não pode resvalar nesse mimo que a gente faz aos filhos, nesse romantismo superficial, nessa egolatria que existe dos falsos elogios e das cortesias de conveniência? Claro que sim. Quando a gente fala em amar a si mesmo, a gente não pode também resvalar nesses gostos, esse culto ao eu gosto disso, não gosto daquilo, esse apego à sensorialidade, à vaidade que a gente costuma dar ares de identidade? Claro que sim. Então qual é o pulo do gato? O pulo do gato já revelou Paulo de Tarso. Nós temos um homem velho e um homem novo. Já revelou o Buda, que falou que nós temos um eu maior e um eu menor. Já revelou a ciência, que opôs ao ego de Freud o self de Jung. Já revelou a filosofia, que opôs a superficialidade do eu à essência, a aparência e a essência. Nós temos um eu aparente, um eu menor, um eu de ego, um homem velho que precisa ser superado pelo homem novo, pelo self, pelo eu maior, pelo homem novo. Como são lindas essas expressões e como é libertador nós podermos reconhecer que nós não somos essa aparência pela qual nós temos lutado, nos matado e entrado nesse círculo de vinganças mútuas, onde ora nós entramos como vítimas, ora como agressores, sem nos libertar nunca. Então, para amar o próximo como a si mesmo, nós precisamos sair da superfície, questionar o ego, questionar esse eu menor que nos é vendido e ao qual nós nos apegamos, mas que não somos nós. Nós precisamos olhar no espelho e falar:
Eu não sou homem, eu não sou branco, eu não sou brasileiro, eu apenas estou. Esse exercício é maravilhoso, faça. Eu não sou filho de fulano, eu não sou brasileiro, eu não sou assistente social, no meu caso, você não é sua profissão. Nós apenas estamos, é uma condição momentânea dada pela vida para a superação, não pro apego. As brigas entre engenheiros, arquitetos, mestres de obras, são absurdas, as brigas de classe, as brigas de religião, as brigas de partido, as guerras dos sexos, guerras nacionais, luta de classes. Esse é o nosso inferno. E o céu? Onde está o céu? Claro que é sair da superfície e entrar, ter como referência a nossa essência. Vós sois deuses, disseram os profetas e referendou Jesus. Nós somos deuses, nós temos um eu muito maior dentro de nós mesmos. Como disse João Batista, ao ser provocado na sua vaidade pelos escribas e fariseus, é preciso que eu diminua e que ele, Jesus, cresça. Nós também, é preciso que o nosso ego diminua para que o nosso eu maior, nosso homem novo, emerja e nasça. E aí sim, você conseguindo olhar no outro e satisfazer e servir no outro, não os desejos, não as vontades dele, mas as necessidades, como Deus faz conosco. Deus nos atende em todas as nossas necessidades, mas quase nunca atende os nossos desejos e as nossas vontades. Não é assim? Nós também precisamos servir uns aos outros, mas não fazendo as vontadezinhas de um cônjuge, não fazendo as vontadezinhas dos nossos filhos, porque isso é superficialidade, isso não nos leva a nada. Vocês não sentem assim? Servir é servir as necessidades essenciais das pessoas. Tem uma história da Fraternidade Sem Fronteiras que eu vou contar para vocês. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Nós estamos com 17h59 e a nossa proposta é de, às 18 horas, fazer essa parada para nos congregar em oração com as elevadíssimas correntes de oração. Depois eu conto a história. Irmanemo-nos com Maria, com as correntes de oração mais elevadas do planeta Terra e com as correntes elevadas de oração extraplanetárias, para provocarmos luz, para como se de nós, assim como das matas, dos mares, da terra, do sol, de cada ser humano, de cada animal, de cada planta, de cada átomo, de cada mineral, surgisse um fio de luz que se entrelaçasse e se somasse num grande jorro de luz que, endereçado a Jesus, possa ser usado pelas correntes médicas, pelas correntes instrutoras, pelos trabalhos de defesa, pelos trabalhos de resgate, pelos trabalhos de acolhimento aos desencarnados, pelos múltiplos trabalhos que existem no plano espiritual da Terra. Vamos doar luz, vamos doar energia para toda a humanidade, e mais que para toda a humanidade, acima de raças, nacionalidades, sexos, credos, nós vamos doar nossas energias para toda a criação da Terra e agradecer, doando também a nossa melhor energia para todos os irmãos de outros orbes, de outros universos que estão vindo à Terra, vindo à humanidade para nos servir, para nos acolher. Dizendo, junto com a nossa mãe espiritual,
nos congregando a todas essas correntes e pedindo ajuda e oferecendo ajuda nesse diálogo energético mais sublime que conseguimos fazer, simbolizados na oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, dessa graça que nos faz porta-vozes do divino. O Senhor Jesus é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, brasileiros e estrangeiros, espíritas, católicos, evangélicos, budistas e ateus. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor incondicional, Jesus. Santa Maria, viabilizadora desse amor na terra, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora é na hora dessa nossa transição, desse nosso salto quântico, dessa nossa elevação, dessa nossa saída do homem velho ao homem novo, do eu menor ao eu maior, do ego para o self. Agora é na hora da nossa morte e do nosso renascimento. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom renascer com a grande parteira de almas, Maria de Nazaré, não é? Esteja sempre conosco, Mãe Maria. Nós precisamos muito do seu colo, da sua assistência, da sua orientação. A história. Não esqueci. A história da ajuda, a história de como nos relacionar com o outro, é uma história que um vídeo da Fraternidade Sem Fronteiras, organização que a gente se associa há bastante tempo oferecendo nossos livros, que a gente vai falar na sequência, tem um filme que é o mais assistido, que é o do DJ Alok, que ele foi para um dos projetos da Fraternidade, o mais conhecido, que é para as crianças da África, os órfãos da AIDS na África, Moçambique, Angola, especialmente os países africanos de língua portuguesa. O trabalho é maravilhoso. E Alok foi para lá com uma única certeza: Deus não existe. Deus não existe. Amargo, ateu, crítico, descrente de todas as religiões, Alok foi mais um dos que confundiu uma crítica às religiões, absolutamente necessária, porque todas as religiões são obra dos homens e, assim sendo, trazem as suas distorções, seus estelionatos espirituais, suas explorações sexuais. Mas ele confundiu a crítica à religião, a crítica à não existência de Deus, sem saber dar ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus. Mas não é só o Alok, na verdade essa é uma confusão da humanidade, não é? Mas ele foi, porque falava dentro dele forte a voz da fraternidade. Lindo é quando Divaldo Pereira Franco, na entrevista com Jô Soares, falou que acredita mais num ateu solidário do que num religioso hipócrita. Foi aplaudido no meio da resposta pelo auditório inteiro, e nós aplaudimos também. Não é o rótulo que define a qualidade de um espírito, é a sua disposição afetiva, concreta, os seus gestos. E ele foi para a África. E lá ele conheceu, porque a Fraternidade Sem Fronteiras não exclui outras populações excluídas, ele foi levado e viu uma senhora, uma idosa, tão pobre, tão carente, que vivia com uma corda fortemente amarrada na barriga. Mas tão fortemente amarrada na barriga que chamava a atenção de todos e que Alok não conseguiu se segurar e perguntou: minha senhora, tire essa corda, isso provavelmente está machucando a senhora. E aquela senhora lhe disse: não, é isso que me garante sofrer menos, porque com essa corda eu sinto menos fome. Com a corda eu sinto menos fome.
Pode-se dizer que aquela corda fazia a função da redução de estômago, que nós fazemos nas nossas cirurgias e que nos tiram a vontade de comer. Para ela, na absoluta miséria, era a corda que reduzia o seu estômago. Pois eles tiraram aquela corda e passaram a dar refeições diárias para aquela senhora. Passado alguns dias, visitaram novamente e ela veio agradecer. E as pessoas sabiam, achavam que sabiam, pelo que ela agradecia. E conforme ela agradeceu, eles perguntaram: e a comida tá boa? Daí ela respondeu: tá, meio desanimada. E aquilo causou uma contradição. O obrigado era efusivo e o tá foi meio desanimado pela comida. Aí intrigou mais ainda, eles perguntaram: mas a comida não tá boa? Tá boa sim. Mas o melhor é que todo dia para trazer a comida vem um jovem. E esse jovem conversa comigo. Conversa comigo. Aquela senhora, mesmo numa miséria absoluta, sabia distinguir, sabia valorizar, deixando muito mais elevado as necessidades espirituais do que as necessidades físicas, o eu espiritual do que o eu material. Será que nós sabemos? Será que nós estamos prontos para isso ou continuamos amarrados no que não somos, impedindo-nos de ser? O que vocês acham? Eu acho essa história linda. Essa passagem de hoje, que a gente leu sobre, que a gente viu, nos inspirou essa conversa, é o capítulo 5, Os Discípulos, desse livro que eu indico para vocês, Boa Nova, Chico Xavier, autoria de Humberto de Campos. Muito bom. E indicamos também os nossos livros que têm ajudado algumas pessoas a fazer o Evangelho no Lar, prática que nesses tempos é absolutamente fundamental. Prudente, a saúde segundo Jesus, são passagens rápidas do Evangelho de Lucas, 1 ou 2 versículos, que são estudados um a um à luz da saúde integral. Um convite maravilhoso para esses tempos de doenças coletivas, da pandemia e de doenças coletivas do ódio, da separatividade. O outro livro que as pessoas têm usado para fazer também o Evangelho no Lar, já que são mensagens curtas, é Grãos de Mostarda, volume 2. Se você já tem um amarelinho, esse aqui dá sequência às reflexões. E Saulo e Paulo, que nos fala dessa transformação do homem velho em homem novo. Se vocês quiserem, está à disposição toda a renda líquida, não é só os direitos autorais, toda a renda líquida para a Fraternidade Sem Fronteiras, para esse amor sem fronteiras, para esse amor sem divisões, sem fragmentações, tá bom? Os interessados me procuram pelo MSN e a gente vê um jeito de chegar até você, tá bom? Muito legal. Agora é hora da gente ouvir-se uns aos outros, porque cada um de vocês tem sim, e alguns aceitam estar nessa posição, alguma coisa para trocar, alguma coisa para nos ensinar. Vamos ver o que a gente colhe aqui dos amigos? Vamos lá. O que vocês trazem hoje para a gente trocar, para a gente partilhar aqui? Cristiane Edreira Lopes nos fala de orações a todas as pessoas que precisam de saúde física e emocional. A todas as pessoas, a todos os animais, a todos os vegetais, a toda a Terra e a todos os planetas da galáxia e a todas as galáxias. São todos nossos irmãos perante o Pai que está no céu. Muito legal, Cristiane, que chegue de São Vicente nesse momento, da internet nesse momento,
vá aos céus um grande vulcão de luz que seja entregue para os trabalhadores de Jesus, não é? Gratidão aos nossos irmãos espirituais, diz Ieda. Muito legal. Camila Cagliari, Duran Zogaib. Muitas dessas identificações levam a preconceitos, guerras e conflitos. Fundamental percebermos isso, que na raiz das nossas violências, dos nossos conflitos, das nossas doenças, estão essas identificações egóicas, orgulhosas, vaidosas, vindas dessa vida ou construídas em outras. Com essa lucidez, nós poderemos nos dedicar com mais entrega a essas pequenas experiências cotidianas de fraternidade, de compaixão, de colocar-se no lugar dos outros. Não é? Sem pressa, mas com coragem, com determinação. Muito legal isso, Camila. Vamos ver o que mais. Leila Gunning falando: somos todos iguais, estamos em evolução. Deus nos oferta caminhos e permite que façamos escolhas. Rezemos para que saibamos fazer as melhores escolhas. Colocar a vida, colocar as relações humanas à luz dessa irmandade, dessa visão ampla que nos mostra sermos órgãos ou células de um mesmo corpo, onde, portanto, a saúde da outra célula está diretamente ligada à minha saúde, o bem-estar do outro órgão está diretamente ligado ao meu bem-estar, já que é dando que se recebe, já que somos todos um. É fundamental. É assim que a gente reforma, regenera as nossas relações. É assim que nós vamos regenerar as relações religiosas, as relações partidárias, as relações conjugais, as relações humanas em geral, percebendo que somos todos um, células e membros de um mesmo corpo. Isso é transformador, não é? Não transformador de uma hora para outra, mas é o pano de fundo que nós devemos colocar todas as nossas relações. Não há inimigos, não há mal. De tudo a vida, de tudo Deus se serve para nos retirar das algemas e da limitação do egoísmo, para a expansão de fraternidade, de consciência, que são esses pequenos exercícios de amor. Não é? Muito legal. Eliana Chiodo, precisamos entender que a gente existe porque o mundo gira e não o contrário. O mundo não gira em função de nós. Nós somos células de um corpo. O corpo pode viver sem a célula, mas a célula não vive fora do corpo. É muito legal isso, muito legal, Eliana. Valesca Monteiro, você sempre profundo e você sempre generosa, Valesca. Essa é uma marca sua. Muito obrigado. Prazer estar com você aqui. Camila, se abrir ao diálogo nos leva à evolução e a um entendimento mais amplo de todos os campos da vida, seja ela terrena ou espiritual. Olha que coisa preciosa que a Camila nos fala aqui. Diálogo é a capacidade de falar e ouvir. Nós somos pobres em ouvir, nós somos surdos, nós tendo ouvidos não ouvimos. Por que Jesus falou isso para todos nós? É impossível dialogar sem a capacidade de acolher, sem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Caminhos lindos para um dia amarmos como Jesus nos amou, não é? Muito legal, Camila. Ieda, a paz de Deus é Jesus. Que Jesus reine entre nós e o mundo inteiro, sem dúvida. Mas o Deus e o Jesus que representa a paz não são o Deus católico, o Deus espírita, o Deus cristão.
nem Jesus, o personagem judeu nascido há 2020 anos atrás. O Deus e o Jesus, que será o pastor único dessa humanidade, pois haverá um só rebanho, um só pastor, não são uma religião, não são uma instituição humana. O Deus que nos unirá a toda a humanidade, o Jesus que nos irmanará a todos, é o Jesus essencial, é o Deus essencial, porque Deus é amor. Quando nós nos filiarmos ao amor, com muito mais intensidade e verdade do que hoje nós nos filiamos a dogmas, a interesses, a visões preconceituosas, a Terra dará passos para a regeneração e nós estaremos dentro da regeneração. Enquanto não pensarmos assim, nós estaremos filiados às expiações e às provas. É uma escolha nossa, não é? Não é Deus que nos vai excluir da terra de regeneração. É a nossa vibração que pode nos tornar incompatíveis nesse momento com a superação da dor. Nós estaremos, se você se apega ao ego, você está falando para o universo: eu ainda preciso da dualidade, eu ainda preciso do conflito, eu ainda preciso do apego às falsas identidades, eu ainda preciso da dor para aprender o que eu não aprendi. Pelo amor, para o amor. Muito legal, Camila, é isso mesmo. Vamos lá. E da paz de Jesus reine entre nós e o mundo inteiro. Camila, tirar a camisa dos rótulos e vestir-se de compreensão, vestir-se de essência, né? Onde, lá no fundo, onde nós somos deuses. Que eu, diz a Valesca, que eu queremos para nós? Nos apegarmos a esse eu da superfície ou a esse eu da essência? Você quer ser ego ou quer ser o Deus que habita dentro de você? É uma decisão clara, cotidiana. Não veja nas pessoas que se apresentam ásperas, críticas, a superfície, a casca, o personagem agressivo. Mas veja nesse personagem agressivo o que há de essência nele. A mãe inexperiente briga com o filho quando ele quer chamar atenção, quando ele faz as suas artes, como se dizia antigamente. A mãe experiente olha para ele e fala: ele está querendo chamar atenção. E aí, com suavidade, chama o filho, lhe faz um carinho, fala suavemente e o filho sai dali pacificado. Sejamos nós capazes a falar com a nossa criança e com a criança dos outros em essência, com amor, com paz, com suavidade, não é? Que assim seja, o quanto antes. Margarete Machado, conhecer-se, o autoconhecimento. Sair das camadas mais superficiais para conhecer-nos nas nossas profundidades. Isso mesmo. Margarete Machado, quando nos conhecemos, vamos descobrir que o outro tem também dificuldades assim como nós. Claro. Diz Emmanuel que nós temos há séculos sido rigorosos com os outros, com os erros dos outros, e condescendentes com os nossos mesmos. E que isso é um grande equívoco, porque o universo dos outros, as vidas passadas, os sentimentos, as intenções dos outros, nós não conhecemos. E sem conhecer isso, a gente não pode julgar. Não tem como julgar pelo desconhecimento da vida passada, do universo interior do outro. Então, ao invés de sermos rigorosos com os outros e condescendentes conosco mesmo, que é o único universo que nós temos acesso a todas as suas riquezas, suas luzes e suas sombras, ele nos desafia. Por que não experimentamos, por poucos anos que seja, inverter isso? E sermos
mais atentos, mais firmes conosco mesmos e mais condescendentes, mais pacíficos com os outros. Chico Xavier falava exemplarmente que aos outros ele reconhecia o direito de ser como eles são, mas que a si mesmo ele dava o dever de ser melhor a cada dia. Não é lindo isso? Chico, essa grande alma de luz que veio até nós, somente após Chico, Dulce, Zilda, esses Betinho, esses grandes espíritos que nos vieram ensinar solidariedade, é que vieram agora os professores da corrupção, do ataque, do egoísmo, da humilhação. Porque nós não conseguimos nos ver nos luminares. Se nós nos víssemos, nós nos elevaríamos com eles. Porque eles vieram para isso, para nos levar e nos elevar. Mas como nós nos fechamos, infelizmente, agora vem na política, nos esportes, nos nossos ídolos em geral, vem os mestres do egoísmo, que como espelhos nos mostram a nós mesmos, para que nós, nos revendo, para que serve o espelho? Para a gente se melhorar. Ao invés de brigarmos com os líderes políticos, com o egoísmo dos líderes esportivos, com o egoísmo dos líderes dos sucessos da música, nos vejamos neles. Não é à toa que Deus nos mandou essas lideranças. Enxerguemo-nos neles e nos transformemos. Então a Margarete falava, quando nos conhecemos, vamos descobrir que o outro tem as dificuldades como nós, e foram colocados do nosso lado para fazer esse espelhamento mútuo. Eles aprendem conosco e nós com eles, não é? E que o nosso valor diante do Pai será sempre igual, porque Deus não faz acepção, não faz diferença entre seus filhos. Portanto, não sou o melhor, não sou o pior. Estamos caminhando e melhor seria se caminhássemos juntos, na mesma direção. Maravilhoso. Com esse pensamento a gente conclui o nosso momento de hoje e nos remetemos a cada vez mais, meus amigos, minhas amigas, nos irmanarmos. Nos irmanemos nas lives, todas as quintas-feiras, fazemos uma reflexão diretamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aos domingos pensamos temas gerais, hoje relações humanas, sempre oferecendo a oportunidade, através dos livros, de nós permanecermos. Façam isso com os nossos livros ou em outros. Façam o Evangelho no lar. Disciplinem-se a buscar mecanismos com a música, com a dança, com o cuidar de plantas, com o contato com a natureza, com andar na praia, abraçar árvores. Discipline-se e abra-se para o Deus que a todo momento, por toda parte, nos chama ao amor. Que assim seja. Ao amor, amemo-nos. Amemos a cada dia um pouquinho mais. Assumamos isso para cada dia da nossa vida, cada momento, que eu ame agora, um pouquinho mais que há 5 minutos atrás. Um grande abraço e até a próxima.